Nesse vídeo eu irei apresentar para vocês tudo que eu andei recebendo das editoras nos últimos meses. Tem muito livro, como vocês viram aí no título, são mais de 50 livros. E fica porque, enfim. Então se você gosta desse vídeo, já se arruma aí porque, enfim, ele vai ser longo. Seja muito bem-vindo a Adquire esse livro, meu nome é Lucas e aqui você encontra um box clube de livros, dicas, resenhas e vamos lá para o vídeo porque, enfim, tem muito livro que eu não tirei do plastiquinho ainda, vou tirar aqui junto com vocês. Alguns eu já li, então vou poder falar um pouquinho mais para vocês. Então até já vão colocando aí nos comentários qual que eu devo ler primeiro, qual que vocês já têm, qual que vocês já leram, que vocês gostaram, enfim. Eu vou falar também sobre um sorteio que eu vou fazer aí de alguns livros. Se você gosta de tudo isso, já se inscreva no canal, deixa o like para dar aquela moral. Vocês vão ver que tem bastante livro, né, nesse book haul que eu vou fazer aqui das editoras. Dentre eles também quero ler um pouquinho sobre eles, né, junto com vocês, pra gente conhecer um pouquinho da história também, porque eu não vi todos, mas grande maioria eu não li. Vamos interagindo aí nos comentários. Então acho que tá tudo aqui da Record que eu recebi. Esse daqui é da editora Verus, que faz parte do grupo Record. Eles até mandaram esse daqui, ó, que diz o seguinte, ó: a coragem que reflete perfeitamente os anos de guerra, os quais trouxeram à tona o pior e também o melhor de cada ser humano. Uma menina judia e um soldado alemão, uma amizade improvável, mais forte que o ódio. Então vai contar um pouquinho aí Tempos de Guerra. Ele é da Emanuele Pirotti, acho que é assim que pronuncia. Vou deixar também os links para vocês aqui embaixo, porque eu acredito que todos os livros que eles mandaram já estão disponíveis, não tem nenhum livro assim que seja lançamento ainda que vai lançar. Então vai falar sobre Tempos de Guerra, 1944, Bélgica, amizade entre um soldado, possivelmente alemão, e uma menina judia. Não é um livro muito grande, é um livro de 200 páginas mais ou menos, e aqui está a escritora, a Emanuele. Parece interessante, é o tipo de livro que eu gosto, vocês sabem. Vamos aqui para uma coleção que o Grupo Record me mandou, é isso mesmo, uma coleção do Carlos Drummond de Andrade. Tem aqui, ao todo, 4 livros dele. O primeiro livro chama Sentimento do Mundo, Antologia Poética. O que mais que nós temos aqui? Tem Claro Enigma, colocando assim que eu acho que fica melhor. E também tem Alguma Poesia. Então são pequenos livrinhos, num formato um pouco menor, né, de livro. Não chega a ser livro de bolso, mas é mais ou menos o tamanho dos livros da Colleen Hoover, ó. Eu não tenho memória de leituras de Carlos Drummond de Andrade. Possivelmente no tempo de escola eu devo ter lido alguma coisa, mas eu não lembro de nada, assim. São livros tão pequenininhos, assim, algumas poesias. Deixa eu ver, esse daqui, ó, não chega a ter 100 páginas. Esse daqui é um pouco maior. Esse daqui deve ter uns 400, não, 360. E tá muito bonitinho. Parece que eles estão relançando novamente essa coleção aqui. Parece ser bem interessante. Tô vendo se eles mandaram alguma coisa. Não mandaram. Então aqui, pra quem gosta desse tipo de leitura, pra quem já leu, pra quem é fã de Carlos Drummond de Andrade, me conte aqui qual que eu começo, qual que é melhor começar a leitura, enfim. Vamos lá, já dei spoiler aqui de Colleen Hoover, o último lançamento pela galera, né, da Colleen Hoover, que é Uma Segunda Chance. Colleen Hoover, vocês já sabem, eu tenho alguns livros dela que eu preciso ler ainda, mas esse daqui talvez venha um pouquinho na frente. Tem também um que eu ganhei no meu aniversário, que eu também quero lê-lo bastante. E me contem quem já leu, né, não, sem spoiler, mas me conte o que achou, se achou tão bom assim como os demais, se tem alguns outros que acho que é a melhor dela, enfim. Continuando, nós temos esse daqui, que é Titi, alguma coisa assim, Contos de Fada Modernos. Não sei se já tinha mostrado pra vocês, ou eu só tinha gravado e não postei. Parece que é uma sequência aqui de livros, faz parte de uma série, mas eles me mandaram esse marcadorzinho. Se eu não me engano, é meio que um conto de fadas isso daqui, ó. Antes mesmo dos acontecimentos da série O Povo do Ar, os seres encantados já andavam entre os humanos. Então parece ter aqui, ó, é o primeiro volume de Contos de Fadas Modernos, um novo convite para adentrar no mágico e traiçoeiro universo do Povo das Fadas.
Palavras. Pra quem gosta, eu acredito que deve ser uma boa pedida. Não é um dos que estão na minha lista, assim, de primeiros, com certeza ler, não é minha preferência, mas quem saiba. Continuando aqui, nós temos um outro que veio pela Record, que é da Olin Steinauer, eu acho que é assim que deve pronunciar o nome dela, Um Jantar para Espiões. Saiu, eu já tinha postado pra vocês que ia sair uma série, um filme baseado nesse livro aqui, e eles me mandaram o livro. Taylor Jenkins Reid, Em Outra Vida Talvez. Então nós temos aqui um livro dela, que tá bem no padrão, acho que dos outros livros dela. Gosto bastante da diagramação, da Record. Não é um livro tão pequeno também, 315 páginas. Conta a história de uma mulher de quase 30 anos que ainda não encontrou seu lugar no mundo. Quem não, né? Ela já morou em Boston, Washington, Seattle, Austin, Nova York e agora está de volta a Los Angeles. E acha que é em sua cidade natal, perto de Gabi, sua melhor amiga, que vai conseguir superar uma grande decepção amorosa e finalmente colocar a vida nos trilhos. Para comemorar a mudança, nada melhor que reunir velhos amigos num bar, e é lá que Hannah reencontra Ethan, não sei, seu ex-namorado da adolescência. No fim da noite, tanto ele quanto Gabi lhe oferecem carona. Será que é melhor ir embora com a amiga ou ficar até mais tarde com Ethan e aproveitar o restante da noite? A vida é feita de escolhas. A questão é que a escolha de Hannah será capaz de mudar seu destino. Com certeza ela foi com o boy, né? A gente já sabe que é isso que aconteceu. Eles me mandaram também um folhetinho, ó, que bonitinho. Falando desse livro. A gente já conhece, certeza que ela foi com o boy. Quem duvido que seja o contrário, mas posso quebrar a cara, vamos ver. Também este livro aqui que saiu, série aí, ó, um filme da Netflix naquele fim de semana. Eu acho que eu cheguei a postar pra vocês aí há um tempinho, da Sarah Alderson, que ia sair esse filme. Esse filme na Netflix, ele conta então a história de duas amigas que viajam juntas, deixando para trás marido, bebê, problemas com o ex. Mas o que seria uma viagem inesquecível se transforma em um pesadelo logo na manhã seguinte ao primeiro dia delas em Lisboa. Depois de uma noite de bebedeiras, Orla acorda e descobre que Kate sumiu. Desesperada para encontrar a amiga, Orla começa a refazer seus passos para montar o quebra-cabeça da noite anterior. O que ela descobre no meio do caminho é devastador. Parece ser um livro bem interessante, 335 páginas, não é tão pequeno, mas a história parece valer muito a pena. Um outro livro que eu acho que também cheguei a postar para vocês lá no Instagram foi esse livro aqui da Bianca Briones, O Coração Atrás da Porta. Ele conta uma história de amor em meio à pandemia, se eu não me engano. É algo disso? Deixa eu ver aqui. Júlia é auxiliar de enfermagem e acha que Eduardo é o amor de sua vida. Ela planeja construir família, ter filhos e aos poucos Eduardo vai fazendo com que o relacionamento antes já abusivo vire um pesadelo. A vida de Daniel está desmoronando diante dos seus olhos. Ele é escritor e precisa encontrar forças para enfrentar as recentes perdas. Em luto, Daniel se isola do mundo e se entrega à depressão. Em meio às dores e os problemas de cada um, a pandemia do novo coronavírus chega para complicar ainda mais a situação deles. Apesar de levarem vidas completamente diferentes, quis o destino que Júlia e Daniel acabassem morando porta a porta. E atrás de cada porta tem tristezas, traumas, mágoas e saudades, mas há também uma imensa vontade de amar de novo. Então, como eu disse, tem aí a ver com pandemia, um romance na pandemia. Então parece ser interessante, a gente se sente mais próximo de um livro, de algo que a gente já viveu, né? É mais fácil. 223 páginas, não é tão grande e tem uma história interessante. Por fim, um outro livro aqui da Bertrand Brasil, do Grupo Record, da Nora Roberts, Um Sinal dos Céus, Uma Mulher no Limite, Uma Luta pela Sobrevivência. Vamos ver aqui. Olha, eles me mandaram aqui também outros livros, que se chama Refúgio e Legado, da Nora Roberts. Está entre os maiores nomes do mercado editorial, Nora Roberts. Todos os seus livros, publicados desde 1999, entraram na lista dos mais vendidos do The New York Times. Sob seu pseudônimo, J.D. Robb, é autora de Mortal, a série policial mais bem-sucedida do mundo. Olha, mas é um calhamacinho. Deixa eu ver quantas páginas. Ixi, 500 páginas? Quase 500, 490 páginas. Um belo de um calhamaço, mas parece ser aquele tipo de livro meio que policial, né? Vamos ver aqui.
Se é isso mesmo, não, é romance psicológico aqui. Sobrevivente de uma experiência traumática em Boston, Hesse precisou percorrer um longo e árduo caminho até se deparar com a vista deslumbrante que contempla agora. É em Angel First que Hesse reencontra um lar e um emprego como cozinheira em uma lanchonete enquanto luta desesperadamente contra os pesadelos e ataques de pânico que a assombram. Tudo corre perfeitamente bem até que, certa manhã, Hesse decide fazer uma trilha em uma das montanhas que percorre a cidade. Que lindo, pensou ela, olhando para as águas agitadas do rio pelo binóculo. É então que Hesse avista um homem e uma mulher do outro lado da margem do rio discutindo, brigando e de repente o homem está em cima da mulher com as mãos em seu pescoço. Descendo a trilha, um escritor ranzinza e solitário desfruta a paz que é morar sozinho e isolado do mundo. Porém, quando Hesse finalmente o alcança e o leva até o local onde estava para lhe mostrar a cena que presenciou, o casal já havia desaparecido. As autoridades vasculham a área do suposto ataque, mas não encontram nada. Nenhum sinal de luta, nenhum vestígio no solo que indicasse atividades recentes, nem uma marca de pneu sequer. Além disso, ninguém em Angel First parece acreditar nela, afinal Hesse acabou de chegar à cidade e já tinha fama de instável e ansiosa. Talvez até um pouco frágil. Quem sabe seja a hora de partir de novo, de seguir em frente. Parece um livro bem interessante, a história também de uma pessoa aí com algo psicológico, mas com toda certeza a cena que ela viu não deve ser falsa. Então, parece ser bem interessante aí. Nora Roberts aqui parece que deve fazer sucesso aí com esse livro. Se você já leu, já comprou também, me conte aí um pouquinho mais. Se já leu alguma coisa dela, também me conte. Agora nós vamos então para o grupo Nova Fronteira. Temos bastante coisa aqui deles também e eu vou apresentando todos os livros para vocês. E vou começar aqui com alguns livros que eu nem tirei do plastiquinho. Vou pegar aqui todos esses daqui, que é um selo do grupo Nova Fronteira que eu não conhecia, que é o selo Agir deles. Deixa eu aqui mostrando para vocês livro por livro. Esse livro aqui é da Andréa Pátia e Vilma Piedade sobre feminismos. É um livro que vai falar aqui sobre... Deixa eu ver aqui, ó. Com este novo livro, a coleção Conversa Fiada apresenta um diálogo sobre os diálogos que o feminismo nos propõe na contemporaneidade. Mais do que uma pauta política, esse é um movimento pela vida e pelos direitos de todas as mulheres. Por isso, é plural, como registrado no título. Feminismos. Então, parece ser interessante, tá bem numa pegada de livros da Nova Fronteira, assim, trama, sabe? Com páginas, uma página em preto, e parece ser uma conversa mesmo aqui, de pessoas conversando sobre algumas pautas e alguns temas. Este livro aqui, não vou tirar do plastiquinho, porque eu não sei sinceramente quando que eu vou ler esses livros aqui, enfim, o que eu vou fazer, porque não são muito da minha pauta, de alguma forma assim, não é muito livro que eu procure ler. Mas, enfim, tô ainda pensando, digerindo um pouquinho mais sobre esses livros. Então me contem aqui nos comentários se você já leu alguns deles, se tem algum desses títulos que interessa a vocês, enfim. Esse daqui é do Rodrigo Alvarez, se chama Alma, o passado e o futuro daquilo que nos faz humanos. Então parece ser um livro que vai falar muito sobre a questão do seu eu, ligando um pouquinho também de religiões, porque aqui tem algumas frases aqui, espírita, neurocientista, zen budista, microbiologista, então acredito que vai trabalhar um pouquinho sobre isso, sobre falar quem é você e um pouquinho sobre quem fomos, como fomos e como estamos e quem seremos. Acredito que deve girar em torno disso. Esse livro aqui, veio em uma das caixinhas da trama. Eu já mostrei aqui para vocês, que é The Economy, como a geração Z vai mudar o futuro dos negócios e o que fazer diante disso. E é da editora Agir. Eu não tinha nem reparado, assim, sabe, ter ligado uma coisa com a outra. Esse livro aqui é um livro que eu pretendo ler, sinceramente, mas como eu já tenho, eu vou deixar isso no plastiquinho. Tem esse também aqui, que é da Agir, que é Alpha Girls, as mulheres pioneiras que enfrentam o sistema e prosperam no mundo dominado pelos homens do Vale do Silício. Julian Gutierre, talvez seja assim que pronuncia. Parece ser interessante esse livro aqui. Vamos ver aqui mais outro livro da editora Agir, que é da Sonora Já, ou Ra,
alguma coisa assim. Como educar um filho feminista, maternidade, masculinidade e a criação de uma família. Parece também ser um livro bem interessante e a Agir parece trazer essas pautas que fogem um pouquinho, né, das pautas que a gente é acostumado a ler ou que eu mostro aqui no canal de literatura de uma forma geral. Literatura no sentido de ficção, né? Esse daqui tá um pouco perdido, do grupo Novo Século, que se chama A Doçura da Água, Nathan Harris. Ele foi um dos livros do Clube do Livro da Oprah, de 2021. Lindo, um clássico instantâneo, segundo o Wall Street Journal. Uma estreia impactante sobre o vínculo improvável entre dois irmãos recém-libertos e um fazendeiro da Geórgia. Uma aliança que vai alterar a vida de todos eles para sempre. Fala um pouquinho sobre a Guerra Civil. Parece ser interessante o livro aqui, né? Participou aí, a Oprah escolheu o livro. Esse daqui é o escritor, o Nathan Harris. Vai ser interessante. Deixa eu ver aqui, 330 páginas, não é um livro tão pequeno e veio com um marcador de páginas. Por dentro ele tá bem bonito, tem a capa colorida, contracapa colorida, né? E eu gosto bastante da diagramação do Novo Século. Continuando, aqui agora a gente vai entrar para Nova Fronteira mesmo. O selo Nova Fronteira. Vamos começando pelo selo de clássicos dele. Então nós temos uma coleção Clássicos de Ouro, da Virginia Woolf, Miss Dalloway. Acho que é assim que pronuncia. O que fala esse livro, hein? É bem fininho. Deixa eu ver aqui. 157 páginas. Diagramação parece ser bem apertadinha, né? De alguma forma assim. Uns blocão de texto e sem... praticamente, capítulo é uma coisa que não existe. Miss Dalloway é considerada a obra-prima de Virginia Woolf. O romance, que se passa na Londres do pós-Primeira Guerra, descreve um único dia da vida da Clarissa Dalloway, uma dama da nobre linhagem casada com um parlamentar conservador e mãe de uma adolescente. Enquanto prepara sua casa para a festa que dará naquela noite, a personagem é atravessada por memórias e reexamina as escolhas que fez ao longo da vida. O mundo de Miss Dalloway, lembranças, sonhos, arrependimentos e medos, é evocado no famoso fluxo de consciência de Woolf, em uma linguagem lírica e pungente que fez desse título um dos mais importantes do século XX. Parece ser legal a história, assim, né? E por isso que é um blocão, assim, ó, sem capítulo, diretão, um dia junto com Miss Dalloway. Vamos aqui para dois livros também dessa coleção de clássicos de ouro. Eles são em capa dura. Esse daqui é uma edição especial e limitada. Esse daqui é Colette, a Ingênua Libertina. Isso mesmo. Bem bonito. Eu não conhecia esse livro aqui. Também bem curtinho, 155 páginas. Um verdadeiro tratado sobre a liberdade, o desejo feminino, o casamento e a maternidade. A Ingênua Libertina foi publicado por Colette em 1909, mas sua leitura em nada nos parece datada ou antiquada. A escritora francesa consegue, com sua protagonista e com uma linguagem lírica e ao mesmo tempo sagaz, fazer um retrato vívido da condição feminina no início do século XX, tantas vezes popada pelas mãos de uma sociedade que exige tudo das mulheres menos a independência. É um romance que traz muito da biografia da sua autora, sua personalidade literária peculiar e virtuosa que desafiou as convenções da sua época e que soube ser original e popular, encantando assim a França e o mundo. Parece bem interessante, né? Alguém já conhecia? Eu não conhecia. Esse daqui de André Gide, ou Gide, talvez pronuncia, ganhou o prêmio Nobel. Esse daqui, O Imoralista. E falando um pouquinho sobre ele, ele também tá na mesma pegada do outro. Aqui, o livro igual, mas bem bonito, assim, muito bom o material. O Imoralista é uma das obras mais ousadas de André Gide. Eu vou pronunciar assim, Gide. Publicado originalmente em 1902, o romance traz a história de um jovem casado que, depois de se recuperar de uma grave doença, ganha um novo gosto pela vida ao conhecer um adolescente árabe numa terra africana então desconhecida e selvagem. Nesta narrativa, o escritor francês ergue a voz contra os preconceitos do mundo burguês e denuncia corajosamente os obstáculos à liberdade do homem, com traços autobiográficos
autobiográficos, o livro é um dos trabalhos de maior sucesso de Gide, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura anos depois, em 1947. Então, um livro que vai falar sobre mulher, feminismo, e um livro que vai falar sobre homem. Então, combinação perfeita. Vamos lá agora para essa coleção pequenininha aqui de livros. Eu sei que tem vários desses livros aqui, até então não tinha comprado nenhum. Eles me mandaram esse livro aqui do Oscar Wilde, que se chama A Decadência da Mentira e Outros Ensaios. É um livro muito bonitinho, super bem feito. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só que bonitinho. Esses 4 ensaios de Oscar Wilde, nas palavras do icônico escritor e jornalista João do Rio, que assina a tradução e o prefácio dessa edição, compõem a biografia de uma alma, um livro que, sozinho, vale uma época literária. São textos sobre artes plásticas, literaturas, teatro e crítica que, colecionando frases memoráveis, celebram a estética, atacam os moralismos e evidenciam o quanto o autor estava à frente de seu tempo. Parece ser bem interessante, assim. Não sei também quando eu vou ler, possivelmente não é uma das minhas preferências de leitura nesse momento, mas para quem gosta, assim, de algo... livros que falam, né, com frases de pessoas, com temáticas de pessoas, com contos, com pequenos textos, parece ser bem interessante. Outro livro aqui dessa coleção dos clássicos de ouro, que é 50 sonetos de William Shakespeare. Parece ser bem interessante porque esse livro ele é bilíngue, então nós temos o texto em inglês e em português do outro lado, bem curtinho mesmo, os sonetos ali, e vai trazer aqui então 50 sonetos de Shakespeare. Aproveitando que nós estamos falando sobre Shakespeare, eles também me mandaram esse livro aqui, que é O que você precisa saber sobre Shakespeare antes que o mundo acabe. Ele traz diversos textos, autores, diretores, escritores, críticos e professores que respondem à pergunta: o que você precisa saber sobre Shakespeare antes que o mundo acabe? E eles vêm trazendo parte de alguns dos textos dele, então da importância de se ler. Parece ser bem interessante até como guia, né, de leitura de Shakespeare aqui, porque vem bem organizadinho aqui quais são das peças dele que vai falar, enfim, parece ser bem legal mesmo assim, como uma leitura complementar. Esse próximo livro aqui, que é da Simone de Beauvoir, alguma coisa assim, As Belas Imagens. E olha só aqui dentro, gente, que bonito que tá. O que será que esse livro diz, hein? Olha, Lawrence é uma publicitária com uma vida aparentemente perfeita para os padrões da alta burguesia. É casada com um arquiteto renomado, tem 2 filhas, uma carreira bem-sucedida e, para completar, um amante. No entanto, a jovem se sente tão vazia e superficial quanto os slogans que concebe e as imagens que estão espalhadas por toda parte. Por uma série de situações inesperadas, Lawrence começa a questionar os próprios valores e o futuro que escolheu para si. Será que ela é realmente feliz? Ela quer que suas filhas trilhem o mesmo caminho que ela? Olha, que interessante, né? Gostei. É um livro pequeno, 130 páginas, bem curtinho. Aquela leitura boa de final de semana. Gostei. Deixa eu tirar esse daqui do plastiquinho. Como eu disse pra vocês, tem alguns que estão ainda no plastiquinho, que eu nem tirei. Então, esse daqui é Machado de Assis, seus 30 melhores contos. Então, traz 30 contos de Machado de Assis, bem organizadinho. Deixa eu ver aqui. Tem todos aí. Não sei se acredito que dê pra ver. Qualquer coisa dá uma pausada no vídeo. E olha aqui o nome dos contos. Tem O Alienista, O Espelho, A Igreja do Diabo, Evolução, Uma Senhora, Noite de Almirante, O Enfermeiro, Conto de Escola, A Cartomante, Um Apólogo, Uns Braços, Pai contra Mãe. E aqui, por dentro, está assim. Para quem gosta, para quem quer ler assim alguns diversos e pequenos contos e textos de Machado de Assis, acredito que vale bastante a pena. E vamos aqui para o último, que esse daqui eu recebi não tem muito tempo deles. Se chama Um Rio Chamado Atlântico, a África no Brasil e o Brasil na África, de Alberto da Costa e Silva. Muito bonita a capa, né?
Eu gostei bastante. E esses foram os livros aí que o Grupo Nova Fronteira acabou me enviando. E vamos pro próximo. Agora vamos de Intrínseca. Bem, a Intrínseca já me mandou alguns livros que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos. Inclusive vou deixar linkado aqui em cima, pra que vocês depois vão lá e assistam. Então vou mostrar aqui, eu acho que são livros que eu não mostrei pra vocês. O primeiro é esse daqui, aconteceu naquele verão, da Tessa Bailey. Parece ser um romance, assim, um pouquinho mais quente e tal. O amor pode surgir nas situações, nas pessoas e nos lugares mais improváveis. Parece ser um pouquinho hot. Aqui eles mandaram esse cartãozinho que diz o seguinte, ó: uma comédia romântica picante sobre dois opostos que fazem de tudo para não se atrair. E aqui, pelo que diz, então parece ser aquele romance, assim, daquela garota com um capitão de barco, né, barbudo, tal. Então, tá aqui um livro picante, então um pouquinho hot pra quem gosta. Vou mostrar aqui um pouquinho por dentro do livro. Olha só como está bem bonito por dentro. E não é tão pequeno, viu? 440 páginas, então é um livro bem grandinho, mas parece ser interessante. Vamos pro próximo, Não Nasci para Agradar, da Michelle Quack. Deve ser assim que pronuncia. Aviso, este livro contém uma personagem não muito agradável. Interessante, né, ter essa frase aqui, gostei. Uma história divertida e inspiradora sobre uma jovem que decide lutar contra o machismo e descobre que pode estar se apaixonando por seu rival. Também parece ser bem aquele livrozinho assim, que tem uma pegada meio Colin Hoover, né? Traz uma pauta importante como machismo, por exemplo, mas depois acaba se apaixonando e vira aquela lambança, né? Ele foi lançado, acho que em abril, esse livro aqui, então já tem um tempinho. Me contem se alguém já leu. A Família Perfeita, da Lisa Gerwell, alguma coisa assim. Cuidado com quem você deixa entrar. Algumas pessoas se recusam a sair. Duas famílias com histórias entrelaçadas, um bebê abandonado e uma casa com segredos perturbadores. Deixa eu ver, tá aqui também, ó, eles me trouxeram aqui. Um dos maiores sucessos de suspense dos últimos anos, A Família Perfeita é uma trama recheada de reviravoltas perturbadoras. Gostei, esse daqui tá falando mais da minha língua. Me conta se alguém já leu. Ele foi lançado quando? Em maio. E este daqui que é O Trem Bala, 5 assassinos, uma mala misteriosa e um trem rumo ao inferno. Quem sobreviverá até a última estação? Mandaram também esse cartãozinho. Trem Bala chega ao Brasil com estreia do cinema marcada para o segundo semestre, estrelado por Brad Pitt e Sandra Bullock. Já saiu? Alguém já viu alguma coisa? Me contem aqui nos comentários. Ele também foi lançado em maio pela Intrínseca. Esses daqui, além dos outros que eu já mostrei pra vocês, esse daqui foi alguns da Intrínseca que eu recebi. Vamos agora para a editora Vestígio. Vestígio me mandou, deixa eu mostrar aqui pra vocês, O Pianista da Estação, de Jean Baptiste Andrea. É um livro que vai contar a história de um senhor de 69 anos que toca Beethoven divinamente em pianos públicos. Um dia ele está numa estação de trem da Europa, outro nos aeroportos dos Estados Unidos, e vai contar um pouquinho da vida dele, o que ele viveu, né? Visto que aos 15 anos após a morte de seus pais e de sua irmã, ele é enviado para um orfanato religioso chamado Os Confins. Como o nome já diz, depois de Confins não há mais nada. E lá, enfim, né, as pessoas se sentem muito abandonadas, sozinhas, mas ele encontra uma jovem e tem um romance. Parece ser bem bonito. Muita gente já falou sobre esse livro aqui. Não li ainda, mas tenho bastante curiosidade. Este livro aqui já mostrei pra vocês, já apresentei pra vocês também, já li. É um livro muito bom, se chama Mara, a Mulher que Amava Mussolini, da Ritana Armeni. É um livro que vai contar a história de uma garota de 13 anos que vive em meio à ascensão do fascismo e mostra esse lado das pessoas acreditando no fascismo, do porquê que as pessoas acreditavam no fascismo, como o fascismo era pregado para as pessoas. E a gente vai vendo o desdobramento dessa história, principalmente no final de cada capítulo tem um comentário, um texto de apoio escrito pela Ritana, trazendo o contexto histórico para aquela passagem da história. É um livro muito bom para quem quer conhecer, saber mais a respeito sobre o fascismo de uma forma um tanto quanto divertida, porque Mara é uma menina terrível, junto com sua amiga, e a família em si é muito legal, sim, a história. Um outro livro que eles me mandaram é esse daqui, Talvez Você Deva Conversar com Alguém. É uma continuação deste livro aqui que também eles me mandaram, que talvez você deva conversar com alguém. Só que esse daqui é um workbook e esse daqui é o primeiro livro e esse daqui veio depois. Ambos são da Lori Gutierrez,
alguma coisa assim, Gutleb, algo do tipo. Esse livro aqui, né, combinando histórias reunidas a partir de uma rica trajetória como terapeuta, a sua própria experiência como paciente, Lori nos oferece um relato afetuoso, leve e comovente, jogando luz sobre o que há de mais misterioso em nós e afirmando a capacidade que temos de mudar nossas vidas. E esse daqui, que é baseado nesse daqui, é um guia inovador para você escrever uma história de vida mais autêntica. Então, é uma continuação, os dois livros. Parece ser bem interessante, muita gente fala muito bem desse livro, então tô bem curioso para lê-lo. Esse daqui é um livro que eu vou dar de presente, então eu não vou tirar do plastiquinho. Se chama Terapia Zen, quando a psicologia e o budismo se encontram no divã. Parece ser um livro muito interessante em que um psiquiatra com 40 anos de prática clínica mostra que terapia e meditação podem trabalhar juntas para avivar a gentileza que existe nos íntimos de todos nós. Tem um amigo que gosta muito do universo budista e de meditação, psicologia e tudo mais, então eu vou dar de presente para ele. E por fim, esse livro aqui, Nação Dopamina, da doutora Anna Lembeck, onde ela traz a resposta do porquê o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar. Parece ser um livro muito interessante porque, querendo ou não, a gente vive em um universo em que a gente quer ter felicidade, quer ter prazer em tudo. Ela cita um exemplo nesse livro, eu não sei se tá aqui atrás ou se eu li em algum lugar. Por exemplo, chamar o elevador. Normalmente o que a gente faz, a gente tira o celular do bolso e fica ali, ó, pra gente evitar aquela sensação de angústia, ter que ficar esperando o elevador ou no consultório, mas a gente precisa disso, a gente precisa ter esses momentos assim. É bem interessante assim o livro. Enfim, tô curioso para ler. Bem, esse daqui então foi alguns dos livros que eu recebi da Vestígio. Aliás, foram todos que eu recebi da Vestígio. E agora vamos conhecer os livros que eu recebi da Companhia das Letras. Falando em Companhia das Letras, então aguardem porque vem bastante clássicos. Vamos começar aqui com clássicos da Zahá. Esse daqui é meu primeiro livrinho pequenininho, edição de bolso de luxo da Zahá. Que edição maravilhosa, gente. E é do Arsène Lupin, 813, do Maurice Leblanc. É um livro muito bonitinho, muito bem feito. Letra super confortável de se ler. Gostei demais, assim. Como é uma edição pequena, ele ficou um pouquinho grande, né? Então é um livro aí de 530 páginas. Esse daqui é de um escritor que eu não conheço, sinceramente. Se chama Locke e Voltaire, sobre a tolerância. Quem conhecer, por favor, fale mais, conte mais, porque ainda não sei sobre o que diz. Vamos aqui para um outro. Esse daqui é do Lawrence Stanner, eu acho que deve ser assim que também pronuncia o nome dele. A Vida e as Opiniões do Cavaleiro Tristram Shandy. Não sei também sobre o que diz. O livro é considerado um dos pilares do romance moderno por ter distanciado em definitivo esse gênero da poesia e do teatro. É um baita de um calhamacinho. Nós estamos falando aqui, tem bastante, acho que é notas aqui no final. Tem bastante notas, tem mais de 720 páginas. Então, é um belo de um calhamaço. Deixa eu pegar aqui da Penguin, tem mais livros aqui. Tem esse daqui do Isaac Babel. Ah, esse daqui, na verdade, foi aquela campanha para ajudar a guerra, né, que tá acontecendo lá na Ucrânia. Então, esse daqui, Isaac Babel, Contos de Odessa, é um autor ucraniano, se eu não me engano. Nós temos também um livro aqui do William Shakespeare, que eles me encaminharam, que é A Tempestade. Quem já leu, me conte. Também tem um do Dostoiévski, que é O Idiota. É um belo de um calhamaço. Nós estamos falando também de um livro de mais de 700 páginas. Outro calhamaço. Tem um aqui do Machado de Assis, que é Memorial de Aires. Que esse daqui é aquela versão que, se eu não me engano, eles mandam pra escola, algo do tipo assim. São mais livros que normalmente são estudados em escolas, essas edições aqui, que é Pinguim e Companhia das Letras, Machado de Assis, Memorial de Aires. Quem já leu, me conte, não faço a mínima ideia do que fala este livro aqui. Tem aqui mais ou menos 240 páginas, acho que é isso, 240 páginas. Continuando, Companhia das Letras, esse livro aqui do Drauzio Varela foi
o último lançamento de livro dele, O Exercício da Incerteza. Ele traz memórias aqui sobre a experiência dele, principalmente com pacientes com HIV, tuberculose, enfim, várias outras experiências na qual o Drauzio Varela, como um especialista em oncologia, acabou aí enfrentando ao longo da sua carreira, né? Viu pessoas passando por isso e principalmente situações que aconteceram, pandemias e tudo mais. Esse daqui, tô muito curioso porque eu não tirei do plastiquinho. Eles me mandaram, achei chique, que é Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, nessa edição de luxo aqui. Pegado de Saramago, né? Página e capítulo pra quê, né? Não existe. E também é um belo de um livrinho aqui de 427 páginas, mas essa edição em capa dura, bem bonita aqui. Esse daqui eu acho que foi lançado nos 100 anos. Saramago, será? Alguma coisa assim? Porque tem aqui Saramago 1922-2022. Pode ser uma reimpressão por conta disso, não sei. E por fim, este maravilhoso aqui, que é Padre Sérgio do Tolstói. Também nessa edição muito bonita, da Companhia das Letras. É um livrinho um pouquinho mais curto, né? Deve ter umas 200 páginas, nem isso. 115 páginas, então bem curtinho aqui, do Tolstói. E tá aqui os livros em si que eu acabei recebendo nos últimos meses aí das editoras. Conforme for chegando os novos livros, eu vou estar publicando aqui para vocês também. Muito obrigado a todas as editoras que mandou aqui, que lembrou, que escolheu, né, os livros aqui mais com a cara do canal, mais com a cara de vocês também. E aproveitando que a gente tá falando de livro, eu mostrei esse mundaréu de livro aqui e o vídeo que ficou gigantesco. Vou anunciar aqui um sorteio, então já preenche o formulário que está aqui na descrição do vídeo. Para participar desse sorteio, basta ser inscrito no canal. Lembre que sua inscrição precisa ser pública, para eu depois conferir se você está seguindo mesmo o canal. E eu vou sortear 2 livros, esses daqui, que são da Dublinense. Esses livros aqui se chama O Involuntário Ato de Respirar, que é um romance do JJ Bola. Eu ganhei da tag esses 2 livros e eu aproveitei aqui para trazer e sortear para vocês. Então, se você deseja receber um desses livros, ele tem uma história bem pesada, dê uma pesquisada, vai contar a história aqui de um professor que queria ajudar muitos alunos, acontece algumas coisas, porém, e ele acaba se frustrando porque ele não consegue ajudar ali, enfim, e acaba decidindo, então, viajar com todo o dinheiro guardado que ele tem, e quando terminar a grana ele decidiu, né, enfim, tem como propósito tirar a vida. Enfim, é bem pesado, mas acredito que deve valer super a pena a leitura. Eu já tenho a minha edição e tem 2 edições aqui para sorteio. Se você deseja concorrer, só preencher o formulário aqui, lembrando de deixar sua inscrição pública. O sorteio vai acontecer no dia 7 de setembro, aproveitar que é feriado, e aí eu faço talvez uma live aqui, não sei como bem eu vou fazer, mas no dia 7 a gente sai o resultado aí. Então participe, preencha o formulário e boa sorte para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu sei que ficou bem longo, eu não sou muito de fazer vídeos tão longos assim, mas enfim, tinha muita coisa que eu precisava mostrar e que eu queria mostrar pra vocês, que chegou, muita coisa assim que eu tô super curioso pra ler. Já deixe nos comentários quais esses livros que eu devo dar preferência aí, fazer um ranking de leitura, o que vocês desejam também ter mais informações e a minha opinião. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, desejo a você uma ótima semana, um forte beijão, não esqueça de deixar o like, nos vemos em breve, até mais.